Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Barba. Seja muito bem-vindo ao canal do Estúdio. Para quem não conhece, o Estúdio Barba Viking, dentre vários trabalhos que a gente faz lá, a gente desenvolve, a gente cria um personagem, a gente transforma a pessoa em seu personagem favorito, né? E dentro dessa conversa lá com o pessoal, eu percebi que muita gente que vai lá é o pessoal da década de 80, cara. 80, 90, 70 ali, o pessoal nostálgico, digamos assim, né? Que hoje tem uma grande nostalgia por essa época, né? Passou essa infância nesse período. Então eu pensei em trazer um conteúdo que fosse interessante pra gente conversar um pouco mais com essa galera aí. E também pra galera que é nova, conhecer um pouco mais como é que era antigamente. Até porque hoje o que ela consome vem muito dessa época, né? É uma evolução dessa época. Então eu achei interessante trazer esse conteúdo para conhecer o pessoal e a gente bater um papo bacana aqui. E para a primeira arte, a gente fez uma votação lá no Instagram, para quem não conhece, o Instagram @barbaviking. Foi votado entre dois temas, Jiraiya e Giban. E o pessoal votou no Jiraiya, ganhou com 98%, se eu não me engano. Foi bem bacana, bem legal. Então eu busquei trazer uma interpretação do Jiraiya no meu traço. E aproveitei também para relembrar muitas coisas daquela época e trazer também para cá essa nostalgia, esse bate-papo gostoso de se conversar, né? E um paralelo muito grande que eu faço, fazendo durante o processo de criação da arte aqui e tudo mais, eu lembrei muito das brincadeiras que a gente fazia depois, principalmente, de ver algum episódio na escola, né, conversando sobre o episódio anterior e tudo mais. E era muito legal, assim, que a gente brincava muito, reproduzindo muitas coisas que a gente via na televisão, né? E hoje em dia, se a gente for parar para analisar, a galera de hoje é muito mais focada a pessoa já está vivendo a própria série ou o próprio conteúdo, né? Que seria os games e tudo mais, né? Dificilmente tu vê hoje em dia, por exemplo, né, a criançada brincando na rua, imitando um personagem específico, imitando as poses e tudo mais. Eu lembro até que na época, quando eu era, né, na década de 80 lá, quando eu era o jovem Barba, a gente brincava muito, imitava e também a gente improvisava muitas coisas, né? E era bem bacana. Na minha época, a gente, para imitar o Jiraiya, por exemplo, que, né, voltando pro tema, pra gente imitar o Jiraiya, a gente usava, sabe esse sacolão de lixo grandão, preto, azul? Então, a gente furava a posição pros braços, enfiava a cabeça lá e imitava o Jiraiya e brincava com isso o dia todo, assim, era muito, muito bacana. E é uma coisa que a gente não nota tanto hoje, assim, essa interação da criançada com esse tipo de brincadeira. Outro detalhe também que eu percebo bastante, fazendo um paralelo com a época anterior e essa época de agora, né, é justamente essa questão da expectativa que se tem das coisas, das séries, dos desenhos, dos games, das coisas que vão aparecer. Muita coisa a gente já sabe de antemão, né, o que vai acontecer, e às vezes gera uma série de vídeos gerando um conteúdo com relação a teorias e tudo mais, e na nossa época a coisa simplesmente aparecia, sabe? Esse é um detalhe muito, muito, muito intrigante, né? Antigamente, por exemplo, quando eu comecei a ver o Jiraiya, se for parar para analisar, hoje em dia as pessoas já sabem quando é que vai sair, já sabem o que vai sair, quantos episódios são, né? Se vai sair no Netflix, se vai sair no YouTube, se vai sair em outro streaming, né? Ou, enfim. E antigamente não, simplesmente aparecia. Eu não lembro exatamente o primeiro dia que eu assisti o episódio do Jiraiya, sabe? Ou de outra série. Simplesmente estava lá. Eu simplesmente comecei a consumir os episódios sem ter essa expectativa toda, sabe? E isso é uma das coisas que me chama muita atenção hoje em dia, né? Você tem muito essa ansiedade para consumir o conteúdo, entende? E naquela época não, aparecia, a galera gostava, gerava brincadeiras, gerava conversas, era muito quase que improviso, entende? E era muito legal, assim, o pessoal conversando sobre isso na época, é muito legal relembrar essa época que surgiam as coisas, daqui a pouco apareciam bonecos, sabe, ia surgindo, sabe, a gente ia consumindo aos poucos esse conteúdo e ia apreciando, sabe. Outro ponto marcante, principalmente nostálgico dessas séries de Tokusatsu, principalmente,
são os efeitos especiais, né, cara? É uma coisa que hoje a gente para pra analisar. Naquela época era lindo, naquela época era muito bacana, tu via aquelas explosões, faísca, efeitos de raio, né, e tudo mais, movimentos, saltos, piruetas e tudo mais. E a gente, nossa, olhava aquilo lá como se fosse uma coisa, né, fora do mundo, assim, né, de outro mundo. E hoje em dia, a gente parando para analisar, a tosquice que era acabou se tornando uma coisa nostálgica também, né? Tu para analisar esses efeitos e, pô, naquela época a gente via diferente, né? A gente começa a perceber, a gente tem uma outra visão, né? Claro que se a gente for apresentar isso pra essa galera nova, né, essa nova geração aí, que já tem na bagagem vários filmes da Marvel, DC Comics, vai ter uma disparidade muito grande, né? A galera vai estranhar muito, né? Então acho que é uma coisa, é um conteúdo, é uma coisa muito, muito específica para quem viveu aquela época, né? Que tem essa carga nostálgica, tem esse repertório da época, né? Que também, além dessas séries, tinha os filmes que também tinham, se a gente parar para analisar, tinha esses efeitos mais toscos, né? Digamos assim, comparado aos efeitos de hoje, né? Se bem que tem efeitos de hoje que são bem mais toscos que efeitos de antigamente, né? Se a gente for analisar alguns filmes aí. Outro detalhe muito legal também, que eu parei para analisar fazendo as artes e também procurando algum conteúdo a respeito também, né, sobre outros canais, outras coisas que falam a respeito desse tema nostálgico e tudo mais. As questões das informações e curiosidades da época, né? Por exemplo, o Jiraiya foi trazido para cá, para o Brasil, e foi utilizado também lá fora como Jiraiya, o ninja olímpico, por conta das Olimpíadas de Seul da época, quando ele foi lançado, se foi em 86. Aqui no Brasil, se eu não me engano, foi chegar em 89, por ali. Então, os caras venderam com o tema olímpico sem necessariamente tá dentro desse tema, né? Por exemplo, se for parar para analisar aqui no Brasil, principalmente, os golpes dele, né? A espada olímpica, o Jiraiya, o ninja olímpico, sempre retratado essas Olympic Laser, né? Ele tinha uma pistola que tinha esses efeitos. E a gente para analisar, tem muita coisa que na época a gente não tinha esse conteúdo, né? A gente não tinha essa informação, a gente só consumia. E, pô, apareceu lá na manchete o Jiraiya, o ninja olímpico, né? Os golpes e tudo mais, o cara replicava isso, ia pra frente, às vezes nem parava para analisar, não tinha essa informação, né? E hoje em dia é diferente, né? O pessoal tem essa informação, sabe como é que vai vir, sabe? Também se cria uma expectativa com relação a isso, né? Provavelmente diferente daquela época, quando a gente só ia consumindo, né? Desenhos e tudo mais. Outra coisa interessante, eu pesquisando, vendo outros canais falando sobre o conteúdo de Tokusatsu e temas, né, que englobam isso, eu descobri que o Jiraiya ele não ficou lá atrás, entende? Eles continuaram, né? A empresa que é dona desses personagens está revivendo eles, está refazendo o design e atualizando eles, né? Gavan, Scheider e outros mais, inclusive o Jiraiya, cara. Eu achei muito legal. Em 2018, se eu não me engano, saiu um filme onde ele aparece, o integrante do Space Squad. Cara, eu olhei aquilo ali, meu olho brilhou, né? O Barba lá da década de 80 brilhou o olho, né, cara? Poxa, que animal, cara. Aí o cara fica imaginando esses personagens daquela época voltando, né? Tipo, sendo atualizados pra hoje, né? Pra período de hoje. Nossa, é uma coisa muito, 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 muito legal. Conforme eu fui consumindo, eu fui descobrindo que o Jiraiya já apareceu em outros pontos já também, né? Ele apareceu, inclusive, ele fez uma participação no Ninja. É uma das franquias do Power Ranger, onde que o tema é ninjas, né? São ninjas que são mais espalhafatosos, né? Não são tão ninjas assim, né? Os caras são... Eu tava reparando lá nos episódios, os caras seriam ninjas geração Y, millennials e tudo mais, né? Ninjas que não se escondem, né? É muito bizarro. Mas na série ele aparece, né? Lá, meio que os caras vangloriam ele, assim, né? Por ser um ninja mais antigo. E é legal que eles também trouxeram o próprio ator, né? O cara que fez o Jiraiya naquela época, que apareceu e tudo mais, com uniforme. Cara, foi muito, muito legal, assim, ver esse trecho, né? Perceber que eles não deixam morrer o personagem lá atrás, né? É muito legal. E agora,
Space Squad, onde ele está participando novamente, é um outro personagem, é como se fosse uma sequência, né? Tipo, o Jiraiya, esse Jiraiya que a gente acompanhou lá na década de 80, ele é o 35º sucessor de Togakuri. E esse agora é o 36º, então... Só que ele não apareceu ainda, né? Tem um nome dele lá, Toma alguma coisa. Só que ele não apareceu ainda, então percebe-se que eles estão continuando a história, cara. Isso gera uma curiosidade, sabe? Gera uma curiosidade nostálgica, né? Eu tenho interesse agora em consumir esse conteúdo. E isso começa a gerar outras questões, né? Tipo, como seria outras séries atualizadas, né? Soul Brain, o Inspector, Giban, né? Kamen Rider continuou, né? Mas naquela época, o Kamen Rider daquela época, como seria hoje, entende? Então é uma coisa que vai gerando muitas incógnitas, né? E a imaginação começa a fluir. Por isso eu comecei a pensar nesse tipo de conteúdo também, para trazer essas ideias, sabe, à tona, assim. E, enfim, trazer de volta esse sentimento, né, de coisa boa que era da época. Então, falando um pouquinho sobre a arte, eu tentei resumir o máximo, assim, inserir o máximo de conteúdo a respeito do personagem dentro dessa imagem. Por isso que eu pensei nessa posição da imposição da mão, ele com a espada já com os efeitos de luz azul ali da espada olímpica, né? Já imaginando ele gritando espada olímpica, aí já descendo o golpe, e também com essa imagem de fundo do fogo, das chamas, que era bem essa, quando ele aplicava esse restante da armadura dele, né? A armadura dele não vinha completa, quando ele começava era simples, né? Não tinha essas ombreiras, não tinha viseira, não tinha outras coisas, outros elementos também. Então, tentei trazer toda essa emoção do golpe final para essa ilustração, assim, para aquecer o coração mesmo. Tu vê aquilo ali, tu relembrar, te trazer de volta para aquela época, né? Para aquela criança na frente da televisão, sentada olhando aquilo tudo acontecendo na frente dela, sabe? Totalmente novo, totalmente diferente do que dos desenhos da época, né? E reviver essa chama nostálgica, assim, de relembrar esse período que era bom, né? Então aí está o nosso 35º sucessor de Togakuri, Jiraiya. Eu quero saber o que vocês acharam da arte, né? Deixem aí no comentário. Se você tem alguma lembrança dessa época, também coloca aí, fala com a gente. Vamos bater um papo legal aí a respeito do tema, beleza? Não esquece também de deixar o like, se inscrever, né? Futuramente aí vamos ter outros temas também que vamos trazer desse universo Tokusatsu, dessa época também dos anos 80. Para quem não conhece, dá um pulo lá também no nosso Instagram, instagram.com/obarbaviking, para conhecer os outros trabalhos que a gente desenvolve lá, né? Transformamos as pessoas em seu personagem favorito, né? Agora com o tema do Jiraiya, tem outras coisas que a gente está bolando também para colocar lá, e também para participar da próxima votação, né? Logo mais vamos colocar em votação o próximo tema que eu vou desenvolver a arte. E participando lá você pode também votar, dar alguma outra ideia. De repente, se você tem alguma sugestão de outro tema dessa época, coloca aqui nos comentários, manda mensagem pra gente lá também. A gente vai conversando e vamos gerar um conteúdo bacana aí pra conversar. E para quem ficou até o final, quero falar também que essa arte está à disposição para venda, certo? Então entre em contato lá no nosso Instagram, manda mensagem lá no direct, fala, eu quero o Jiraiya. E a gente vai conversar, explicar certinho como funciona. Ele vai num quadro, lá vai ter algumas fotos, já alguns vídeos dele impresso. Você vai poder analisar e ver como é que ele ficou, certo? Com papel especial, aspen, brilhoso, muito, muito legal mesmo, muito lindo, assim. Muito perfeito para ficar na parede da sala, para decorar o ambiente do seu escritório e tudo mais, para estar sempre relembrando essa época boa. Então é isso aí, espero que tenha gostado. Em breve terão outros conteúdos, outras coisas que a gente vai desenvolvendo aqui também. E aguarde seu contato lá no Instagram, falando eu quero Jiraiya, beleza? Valeu galera, grande abraço e até mais!